violência. Identidade, identificações e violência. Porque é sabido que aquele movimento woke, nunca esquecendo que esse W se refere à mulher, que é uma minoria meio estranha, sendo metade ou mais da humanidade, né? Mas que ela se enquadra nesse perfil político. Então, isso parece que não deu certo. Não deu certo. E quem defende isso como sendo um movimento político que acaba agindo contra os interessados é o Amartya Sen, com seu livro Identidade e Violência, que eu até mostrei para vocês. Mas é interessante porque em Shakespeare, por exemplo, vocês vão ver várias citações, porque eu não sei qual vai ser a minha epígrafe, nem qual a direção do trabalho. Por exemplo, Shakespeare, na Tempestade, afirma que nós somos feitos da matéria que são feitos os sonhos. Outros geólogos falam, somos todos feitos das mesmas estrelas. E em Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa diz: o sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. O que eu estou falando aqui é exatamente como é que as identidades e as identificações acontecem no corpo e nas pessoas. Outro artigo muito novo que eu gostei muito de ter lido agora no dia 24 é o Hélio Schwartzman, que eu adoro, leio sempre. Ele discute o que é da ordem da natureza e o que é da ordem da criação. O artigo se chama Genes Sociológico. Até 10 anos atrás, a gente afirmava que os genes eram importantes para definir as características de uma pessoa e eram considerados de direita. Quem defendia isso era de direita. O pessoal de esquerda defendia que eram as variáveis ambientais, como alimentação, educação, que explicavam o indivíduo. Agora surge um novo conceito, que os genes e o ambiente são ambos importantes, que os genes influenciam no ambiente de uma pessoa que vai viver e influem também quais serão as características genéticas que favorecerão. Tudo isso, tudo bem, mas o que vem importante nesse livro, do Dalton Cowley, é que ele nos mostra essa dança entre genes e ambiente. E ele diz que predisposições genéticas para certos traços ou doenças são sociológicas, como o nível de instrução, a classe social e a expectativa de vida. Até aí a gente sabe. Qual é a novidade? A novidade é que foi feito um estudo que as pessoas que se aproximam e que se agrupam têm alguns traços no gene. Então, isso seria de uma forma, como ele que fala isso, como se nós fôssemos, nós aqui, nós desse grupo, somos primos de quarta geração, porque coincide as escolhas, é aquilo que a gente, de um modo geral, fala, eu tenho simpatia por fulano, quer dizer, é mais do que uma escolha que parece feita pela pessoa. O próprio gene, ou seja, o DNA, não é exatamente igual, obviamente que não é, né? Mas há um certo parentesco quando você escolhe. O escritor Cláudio Magri vai direto ao ponto. Ele fala que as fronteiras sempre cobram seus tributos em sangue. E por trás da violência crescente estão identidades em seu modo degradante, sociopatia execrável, no mundo acuado pela barbárie de cada dia. É, de fato, em nome da identidade que coletivos políticos, religiosos, étnicos fomentam o conflito e mutilam e matam. Muito interessante também, outra coisa que eu li recentemente, é que
Nós vivemos numa era de conflitos, Israel, Ucrânia dominam os noticiários. Além desses, tem o Sudão, Síria, Iêmen, Mianmar, Congo, a tensão entre a Índia e o Paquistão. E o que é impressionante que existem, de acordo com a Cruz Vermelha Internacional, em 2024, 120 conflitos armados no mundo. E, de acordo com o relatório norueguês de refugiados, 66 milhões de pessoas são afetadas por conflito ou tragédias, sendo que 1.143.000 ligados a refugiados deles estão no Brasil. Quer dizer, então, são estatísticas, né, que vêm nos mostrar essa beligerância que existem entre os grupos, que, de certa forma, se agrupam e se identificam, por outro lado, vão criar áreas de atrito com aqueles que não são espelho. O escritor Cláudio Magri, deixa eu ver se já li isso, já. Amartya Sen, que é o criador do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, porque, como eu falei na terça-feira passada, o que classificava a régua que media a diferença de uma nação para outra era a economia. E ele vem dizer que não, ele denuncia que é muito mais amplo do que economia para definir o padrão de civilidade e de desenvolvimento de um país. Ele denuncia também aqui a violência da ilusão identitária e o cativeiro que transforma a cultura quando se dobra a essa miragem e deixa de defender a liberdade. A solidariedade dentro de um grupo pode ajudar a alimentar discórdia entre grupos. Uma razão é que a identidade pode ser uma fonte de riqueza e generosidade, ao mesmo tempo que de violência e terror, e faria pouco sentido tratar da identidade como um mal geral. Não é disto. Para o autor, o pior dano talvez venha da negligência e da rejeição do papel do raciocínio e da escolha que resulta do reconhecimento de nossas identidades plurais, que é o que, de certa forma, a psicanálise tenta defender. O autor Amartya Sen, quando voltava à Inglaterra, aí eu já até falei para vocês disso, né, desse fato, que ele estava na alfândega, vindo do exterior, e aí como diretor do Trinity College em Cambridge. E aí um funcionário do controle da imigração do aeroporto de Heathrow, examinando minuciosamente seu passaporte indiano, olhando para seu endereço, residência do diretor Trinity College, Cambridge. O fiscal perguntou: o senhor é amigo do diretor? E ele ficou meio assim assustado, e aí, como ele titubeou, acabou demorando até pesquisar e ver que ele era o próprio diretor. Isso porque ele é indiano e com uma característica pouco inglesa para ser diretor do Trinity College. As violências e atrocidades dos últimos anos introduziram um período de terrível confusão e pavorosos conflitos. Para o autor, a compartimentação da população mundial segundo suas civilizações ou religiões produz uma abordagem, aí o termo é dele, solitarista da identidade humana, ou seja, em inglês, loneless. Sem qualquer contradição, a mesma pessoa pode ser mulher, budista, flamenguista, ambientalista, escritora, pode ser antepassados asiáticos, e, no entanto, não é uma única identificação. Por exemplo, os flamenguistas, né? É muito mais do que um único setor de identidade.
Nenhuma delas, identidades, pode ser considerada uma única identidade ou categoria singular na qual a pessoa se encaixa, em virtude de nossas inevitáveis identidades plurais. Temos que decidir sobre a importância relativa das nossas diferentes associações e filiações em que nos que contada como única identidade ou categoria singular na qual a pessoa se encaixa. E aí vem a questão, né, exatamente, LGBT, que as pessoas dizem assim, é gay, e elimina toda e qualquer possibilidade de relação. Quer dizer, é negro. Então, isso, quer dizer, o que esses grupos tentaram fazer politicamente correto, de certa forma, está sendo o oposto, de atingir o oposto do seu objetivo inicial, que era uma inclusão no grupo, e acaba não está dando certo. O que está produzindo é muito mais violência do que integração social. Em virtude de nossas inevitáveis identidades plurais, temos que se decidir sobre a importância relativa de cada uma e na condução de nossas escolhas. A violência comparece no cultivo de uma identidade, presumivelmente única. A imposição de uma identidade supostamente única é, com frequência, beligerante. O mundo visto apenas como algo dividido é muito mais desagregador do que o universo plural. Somos diversamente diferentes. Passar por cima da pluralidade de nossas filiações e da necessidade de escolha obscurece o mundo em que vivemos. Oscar Wilde, mais uma citação. Prometo que no trabalho não vai ter tanto. Oscar Wilde fez essa afirmação enigmática. A maioria das pessoas são outras pessoas. Seus pensamentos são as opiniões de outras pessoas, suas vidas uma imitação, suas paixões uma citação. Somos, de fato, influenciados em espantosa medida pelas pessoas com as quais nos identificamos. Com incentivo adequado, um sentimento reforçado de identidade com um grupo de pessoas pode ser transformado em poderosa arma para brutalizar o outro. Vemos isso com muita evidência nos campos de futebol, né? Com efeito, muitos dos conflitos e da barbárie no mundo são sustentados pela ilusão de uma identidade única sem alternativa. A identidade pode ser fonte de riqueza e generosidade, ao mesmo tempo que violência e terror. A emancipação do indivíduo na ordem política e social, essa conquista da modernidade do fim do século XVIII e das primeiras décadas do século XIX, emparelhava-se com uma afirmação confiante e orgulhosa da individualidade nos domínios da ética e da estética. Porque é exatamente nessa época, final do século XVIII, início do XIX, que aparece o conceito de indivíduo, de individualismo. E Schopenhauer fala sobre isso, né? Sobre o mundo como vontade de representação, que é prisioneiro do príncipe individualizones, que não desiste da separação total, assim alocada entre sua própria pessoa e todas as outras. Desta maneira, busca apenas seu próprio bem-estar, indiferente ao de terceiros,
cujo ser lhe permanece totalmente alheio, separado do seu por um fosso profundo, e chega a considerar os outros como simples fantasmas desprovidos de realidade. Por que que eu falo isso na hora da identificação e da identidade? É o que a gente vê hoje, andando pela rua, as pessoas com o celular, os outros se tornam fantasmas. Se você não desvia, eles se atropelam, né? Quer dizer, então, essa separação total, né, da própria pessoa com todas as outras. Não obstante, essa violência da vontade já se constitui em si própria e imediatamente uma fonte contínua de sofrimento. Em primeiro lugar, porque essa vontade nasce de uma carência. Bem, por enquanto é isso que eu tenho, como eu falei, eram retalhos que eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso, né? E queria que vocês fizessem algumas questões até para me ajudar em que direção, né? E tem um outro livro que eu também, que é muito bom, que eu já marquei alguma coisa, mas não trouxe nada para vocês, e acho que no final é o que eu vou trabalhar mais, que é a crise de identidade, que começa numa época que eu gosto muito e tenho voltado algumas vezes quando faço meu trabalho, que é o final do século XIX, exatamente aqui, e aquela época do Freud, dos grandes artistas, dos grandes músicos, e essa modernidade vienense que é muito engraçado. Você acaba Belle Époque. voltando sempre. E aí, porque é aí que começam as crises das identidades. É nesse momento, porque até então eram as corporações, o pai de pedreiro, o filho ia ser pedreiro, e não havia ainda nem o conceito, nem o exercício, né, da individualidade. Ô, Então, Emília, sim, você sim. acha que o surgimento, né, dessa individualização, como você está trazendo, né, no final do século XIX, ele se relaciona diretamente com a questão da Revolução Industrial? Ou melhor, Não, o momento de mais pregnância da Revolução Industrial? não. Eu acho que se relaciona com a chegada da teoria freudiana, porque até então você vivia em corporações. Eu acho que a Revolução Industrial ajudou a mobilização das pessoas, o trem, por exemplo, né, a vapor, as máquinas que foram substituindo, né, muita coisa que era feita artesanalmente, mas é exatamente essa época dessa crise vienense, se eu posso chamar assim, porque você vê o Klimt, você vê o Mahler, faz outra coisa com a música, né? Então, todas essas estruturas que eram harmônicas e redondas, se eu pudesse dizer, elas são quebradas. Não é isso. Sexualidade infantil. Quer dizer, é uma forma que até então podia se pensar a criança era um anjinho, né? Então, acho que muito mais a chegada do Freud, e sem isso, eu acho que a teoria freudiana teria poucos adeptos. Se não fosse, chegou na hora certa, e ele produziu, Freud, produziu, ajudou a produzir esse movimento, né, de identidade e do indivíduo. O indivíduo olhar para si mesmo e tentar decifrar quem sou eu. A Simone está de mão levantada. Oi, tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite.
Boa noite. Então, eu não entendia nada sobre esse assunto e ficava louquíssima, porque eu ficava ouvindo uma pessoa, dava razão para ela, e a pessoa era contra, eu ouvia, mas super, né, super articulada, eu dava razão. Então, eu fiquei muito tempo sem entender direito como é que era essa coisa do identitarismo. E aí, Emília, eu não sei se você já leu, a minha irmã que me mandou até um livro de um psicanalista chamado Douglas de Barros. Já ouviu falar? Não, não. O livro dele fala o que é identitarismo. E uma das coisas que eu não sei se relaciona com isso que você tem lido e pesquisado, ele fala que o identitarismo surgiu não como uma escolha, mas como uma forma que o neoliberalismo trouxe de resolver os conflitos, porque a questão da classe não resolvia mais. Nunca resolveu, né? Marx tentou, mas nunca resolveu. Pois é, mas assim, aí ele traz isso, mas ele traz, né, como isso não como uma forma de tentar resolver esses conflitos sociais, mas que também não deu conta, como acabou indo para outra direção. E eu anotei aqui até um negócio que você falou e que bate um pouco com o que ele disse, né? Que existia uma estabilidade, né? Anterior, né? E conforme essa estabilidade foi caindo, as pessoas procuraram uma outra forma, né? Sim, foi quase que como um fenômeno natural desse processo de desestabilização das organizações sociais, né? Que eram vigentes. Uhum. Sim. E aí ele fala, né, que assim que não existe nada mais identitário do que, por exemplo, isso que o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos, né? A ultradireita, né? Essa questão dos núcleozinhos, né? E aí ele falou, isso se tomou como uma onda para os progressistas e etc. E cada um com a sua bandeira. Sim, sim. Porque a verdade... Marlu quer falar também. Quem? Tem que liberar o seu microfone, Marlúcia. Não, você não liberou, Mas não. eu vou dar uma olhada nesse livro do Douglas de Barros, Identitarismo. O que é identitarismo? Ele é psicanalista. Eu não sei se ele tem outras formações. Depois eu também quero dar uma palavrinha. Depois da Marlúcia. Libera seu microfone, Marlúcia. Está fechado. E agora? Sim. Bem, a minha interrogação é o que o corpo é capaz de suportar em função da imagem. Suportar no sentido de aguentar, sofrer. O sujeito suporta maltratar o seu corpo em função da imagem. Faz tatuagem, põe silicone, etc. O que o corpo é capaz de em função da imagem? O que o corpo é capaz de suportar? Suportar em função da imagem. Sim. Agora, a imagem vale mais do que o corpo, né? No mercado. No mercado social, a imagem vale mais. Agora, a imagem está onde o corpo não está. Porque a imagem está no espelho, né? Então, o corpo suportar, não sei, eu acho que as pessoas hoje, pela imagem, são capazes de fazer qualquer coisa, né? E da ordem do exagero, né? Da ordem da inveracidade, se eu posso dizer assim, porque é todo mundo feliz, lindo, maravilhoso, quando a verdade a gente sabe que não é essa, mas o que vende e o que dá seguidor, né? E, então,
Mas porque a identidade é mais do que a imagem. A identidade é como a pessoa se sente e como é que ela se vê diante do mundo, né? E as Obrigada. identificações também, que agora a gente está vendo, quando eu citei esse artigo que saiu anteontem no jornal, é que dessa proximidade, que as identificações não são, que são de ordem física também. Que se você tem alguns genes que, de certa forma, fazem você se aproximar de outras pessoas, se agrupando, né? Isso, para mim, é inteiramente novo. Jamais poderia pensar. Achava que era da ordem da eleição, da escolha, os agrupamentos. Mas, o Emílio, isso já tem um estudo sobre isso? Tem um livro, tem um É livro. um É um livro, estudo longo, científico, né? Já voltado científico, para isso. científico, é. Não, não podia falar sem... É porque quando você estava falando, Sandra, desculpa, eu te Não, Cláudia, pelo contrário. Quando você estava Tem, falando, eu pensei sobre isso. Quando teve a Covid, tinha o tal do gene morredor, né? Que as pessoas morriam por conta daquele gene específico. E aí foi uma questão levantada, mas não foi estruturada de uma forma onde comprovasse isso. E quando você estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? Como é que isso também, de alguma forma, desqualifica um pouco essa questão das identificações, né? sim, sim. E que nos concerne como analista. Uhum, exatamente. E Freud, a gente sabe que ele não fala em identidade, ele fala em identificações, né? É, Essa identidade, talvez isso seja até a resposta para Marluce aí, né? De as três repente, identificações do Freud, né? E o que vocês pensam dessa coisa da pessoa escolher o que, assim, né? Eu me vejo dessa forma, né? Sou parda ou sou negra? Porque eu estava me lembrando aqui de uma história também. Nos Estados Unidos tinha uma coisa com relação à segregação que vinha nas certidões de nascimento, era chamada a lei da gota de sangue ou de uma gota, que se a pessoa tivesse uma gota, ela podia ser loura de olho azul, mas ela tinha lá um parente na quinta geração da árvore genealógica dela, negro, ela era colocada negro. Nos Estados Unidos não tinha meio ou branco ou negro, né? Isso caiu nos anos 60. Até os anos 60 isso vigorou. E hoje, no Brasil, o que a gente tem é uma liberdade da pessoa. Até a gente pega aí fraudes, né, na questão das cotas. E eu queria entender assim, como é que é isso, né, também, assim, pelo lado psicanalítico falando mais, né? De você. Aí eu não sei se é identitarismo ou se é identificação, já não consigo perceber como é que a gente falaria disso. Olha, talvez o Luiz, ele afinal tem um livro sobre as identificações, que é ele muito possa bom até. contribuir nesse debate, porque, Emília, eu quero agradecer seu trabalho. Eu não, nem sabia que tinha acabado o Oak, olha só. Agora, eu fico Não, estão pensando assim. tentando, né? Bom, deixa Estão eu te falar uma coisa. Vem descendo abruptamente. Quando o Luiz e eu começamos com esses grupos de literatura, que tem 20 anos, nós começamos com essas tais matrizes do individualismo moderno. Então, o individualismo apareceu na literatura como alvissareiro, quando ele apareceu com Don Quixote, com Robinson Crusoe, com Fausto. Então, ele trazia. Depois, ele foi se transformando nesse narcisismo radical. Então, as coisas também têm períodos, por exemplo, as pautas identitárias que eu vejo na livraria, e eu não acompanho tudo, que eu vejo na Bienal, na Flip, nas livrarias, que eu estou vendo o lugar de fala, eu vejo assim, os indígenas com lugar de fala, as mulheres com lugar de falas, não que não haja mal-estar entre os grupos, mas, vamos dizer assim, você tem que compor eticamente uma mesa, para que Sim, todos tenham lugar de fala. sim. Agora, Lugar de fala.
É um lugar de fala. E esse lugar de fala foi conquistado pelas mulheres. E o lugar de publicação também foi conquistado de uma maneira impressionante na literatura. Eu agora estou acompanhando a Camila Sousa Vilada, que já é o lugar de fala trans. Agora, Aham. é uma grande questão também se isso é uma fase no tempo. Porque como eu estou acompanhando o individualismo, né, Luiz? Desde o nascedouro ali, de Então, esse repente. trabalho devia ser feito por você ou por ele, gente. Não? Bom, o Luiz já publicou. Olha aqui, ó, tem uma Fala, diferença. Luiz. A questão Fala. freudiana, né? É, Tem uma partícula, tem o se, é identificar-se, né? uhum, Identificar-se com o outro, que ele vem da sim. origem canibal, né? Quando você comia o inimigo, você não comia um inimigo degradado, você comia um inimigo valorizado para você incorporar o espírito dele, o As mana dele. qualidades dele, né? As Oi? qualidades dele. As Isso. Sim, qualidades dele, né? E o chama-se poder, o poder. chama-se humana, quer dizer, os requisitos dele que o tornaram uma figura importante. Então, esse você comia ele para se identificar com ele. Tem o ser, é identificar-se. Uma coisa é eu identificar um objeto, outra coisa é eu identificar-se. Identificação, na linha Freud, né, é um fenômeno humano. A sua Sim. filha, quando nasce, o seu filho, né, ele começa a se identificar com essas pessoas que estão à volta dele. Por quê? Ou não, né? Identificar-se com o outro é amar o outro, né? Você ama o outro e nessa paixão você quer ser igual a ele. Uma menininha lá pequena começa a se vestir igual a mãe, né? Quer ser a mãe, bota salto alto, bota batom, é o processo de identificação. Identificar-se. E ninguém está excluído disso. Todos nós temos que fazer identificações, né? Sim, Em mais intensidade, em menos intensidade, mas isso é um fenômeno absolutamente humano, né? sim, sim. Identificar-se é amar o outro, né? Você sempre traz para você, né? Você sempre identifica-se também para fazer uma observação, há traços do outro, né? Uhum, Você não vai sim. ser o outro, você se identifica a traços do outro. Só para E é fazer E bacana é você tá humano, falando né? Demasiadamente humano. isso. E é Exatamente. Isso é um bacana falar fenômeno humano. Sim. Luiz, porque isso no decorrer da vida traz para o sujeito também a condição de continuar se identificando nessas primeiras identificações, né? Ou seja, com o chefe, com as relações que ele vai ter com o Sim, marido, claro. com os E filhos, dessas relações entre si que a Emília está entre si, falando. fala sobre o gen, né? Mas na É. realidade é o que a gente É aposta nessa todo aquele que busca. você ama, segundo Freud, você toma traços dele. Sim, Isso. sim, sim. É, Maneirismos, inclusive, né? uhum. Até nos Acho que é Fernando maneirismos. Pessoa que fala, né? Eu carrego comigo um pouco de cada um que É. convivo, né? Tem um. É a soma, né? Todos os que amamos. Isso, todos que amamos, Exatamente. Sem É carrego assim, dúvida. comigo. nós somos todos aqueles a quem amamos. Isso. É, é. Mas vamos Natália quer lá. falar. Posso fazer uma colocação a Natália, partir do que a Simone Pode, trouxe? pode, deve. Simone e todo mundo, né? Você me fez lembrar, tem uma amiga que ela conta que ela demorou muito tempo para perceber que era preta, né? Ela não é uma preta retinta, né? Mas depois que ela falou isso, que eu também me dei conta que ela era preta. Então, isso da identificação, né? O que a gente vê no espelho, os traços que a gente vê, tem muito mais a ver com o que o outro nos apontou, né? Do que a gente era ao longo da vida, do que exatamente o que a gente olha e vê no espelho, né? Porque não é interessante pensar se alguém, depois de Sim, muito tempo, perceba sim. uma característica que é óbvia até, sabe? Mas que não podia enxergar, sabe? E aí eu acho que no movimento antirracista isso tem acontecido muito. Mulheres ou homens, né, que depois de muito tempo começaram a perceber os traços negros, né? Então é uma questão, acho que tem circulado por aí, sabe?
isso das identificações, eu acho que traz muito claro isso. Parece que está para além da imagem do espelho, né? Tem a ver com uma transmissão. Assim como teve uma época que eu estudei muito esse assunto, que eu e essa amiga, a gente dava aula no mestrado lá no Cefet. E tinha um rapaz branco que se identificava como negro, né? E aí ele contava da angústia dele, né, em relação a isso, que o avô era negro, a mãe era negra, e que muitas pessoas pretas diziam para ele: cara, mas você não é, né? E ele: gente, mas eu sou mais preto do que muita gente, sabe? Tinha toda uma discussão sobre isso, né? Sobre o que se vê de traço, né, na pessoa. Então, eu fico pensando que, em relação às cotas, é uma questão muito difícil mesmo de lidar, né? Porque como que você vai dizer, né, se a pessoa não é, se Olha, a gente pensa a belíssimo partir da livro do Jefferson identificação? Tenório sobre o cotista. De onde eles vêm? Ah, é, É uma bacana. obra-prima esse livro. Que ele O fala cotista, ele como um cotista entrando numa faculdade de letras no sul do Brasil. como é? Tenório o quê? Jefferson Tenório. É um Legal. fenômeno Boa literário indicação. atual. Ele E fez ele dá escreveu porta-voz o Avesso da Pele também, Exato. que é maravilhoso, né, aliás. Maravilhoso. Esse eu Aliás, já li. começou com o Avesso da Pele, né? E agora, em seguida, ele. Proibido Impressionante. nas escolas do Sul. Do Sul. E ele, você vê que ele está falando do avesso da pele dele. Olha É um aqui, só para espetáculo. fazer uma Esse questão aqui. movimento. Ah, Espera aí, só para fazer uma questão aqui, veja só. Identificação sempre um outro, não pode ser se identificar com o caderno, com o projeto, não. Identificação, tem até uma frase que eu gosto muito, né, que é até freudiana, né? Nós somos todos aqueles, né, a quem amamos, porque nós nos identificamos com todos aqueles a quem amamos. Então, o identificar-se é sempre com o Mas outro esses grupos, e quando você se vivo. identifica a um determinado grupo É isso aí, identitário, é identidade que marca, Mas Luz. É aí diferente é o identificação e tal do identidade. exatamente. mas a Aí nós identidade temos. para nós analistas é uma questão muito séria, porque ela é cristalizada, ela não desliza, né? Sim, mas Não, eu tô, identificação não é isso. Não, Identificação aí vira o quê? Se você está é identificado a um movimento. identificar-se com Maria, com João, com Manuel, né? a questão identitária ela também passa pela coisa do pertencimento, né? Acho que sim, também tem esse gancho, porque nos grupos de identidade você vê isso, a pessoa se identifica com aquele lugar de fala. não, E e se sente grande por dizer flamenguista, e se sente grande muitas vezes, não, e né? aquela coisa dos clubes que tinha, eu acho que ainda tem, né? O negócio Tem muito, Lion muito. Clube, Não, Rota. só Rota, mais um parênteses. Isso aí é fenômeno grupal. Fenômeno hum, grupal está lá no psicologia das massas, na crítica, não, Eu psicologia posso te das massas, servir? mas é no Crítica da Razão Dialética do Sartre que ele tem os fenômenos grupais, né? E os fenômenos grupais ele estabeleceu em tempos. O primeiro é serialidade, o segundo é fusão. Fusão é quando esse grupo todo está todo mundo juntinho com o outro, está todo mundo de acordo, movimentando. Isso é uma identificação dentro do grupo, mas não é o identificar-se como, pode até ocorrer, né? Identificar-se como Maria, eu quero ser como o chefe, como Nossa. fulano, Beltrano, tá tudo bem. Mas isso aí Arroz, é o fenômeno arroz grupal, tem. né, Arroz. do Sartre, né, que é o segundo movimento, o segundo momento, como ele diz, momentos grupais. Segundo momento, que é o de fusão. E depois vai continuar, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Emília, você, quando estava pesquisando essa coisa do walk, tem aquele autor Preciado, né? Uhum, sim. Que ele Paul que Preciado, Paul Beatriz Preciado. e ele é assim, ela, eu já não sei, gente, não estou brincando, não sei se é É, ele ou é. Ele era muito é ele. Não, homem ou É um ele homem é trans. ele homenageando Beatriz, que era o nome dela quando ele era ela. Então ele é Paul
apreciado. Tá. E ele é um dos ícones aí dessa cultura woke, né? É. Mas o que eu estou trazendo aqui com a Amartya Sen é exatamente o declínio, né, dos wokes, porque ele acha que, em vez de produzir uma liberdade, produziu conflito. Utilizaram como arma para brutalizar o outro. Refugiaram-se, talvez, no narcisismo radical, que foi o que a gente continuou nos estudos do individualismo. Talvez isso. E aí já fica com o narcisismo radical, você amplia o egoísmo, a perversidade, a crueldade, né? Todos os males referidos ao narcisismo radical. É uma hipótese, eu nem sabia, Emília, da questão do woke em declínio. Olha, o melhor exemplo de identificação é quando você lê um livro e gosta. Possivelmente você está se identificando com o personagem do livro, né? Sim. Esse é o exemplo típico do identificação, né? Você vê, até com frase freudiana, você se identificando com o herói, você vive as mesmas agruras que ele, só que tem que sentado aqui na poltrona do teatro, do filme, ou numa cadeira lendo. Foi daí que surgiu uma atriz Agora, o que da mais me subjetividade. surpreende é que no grupo woke, os próprios, vamos dizer, gays, os próprios negros, têm preconceito. O preconceito não vem só de fora, não. Eles também, por causa da força cultural, eles também se culpabilizam. Mas, Emília, isso é óbvio, é estrutural, né? Isso está Pois para todos. Então, esse exemplo que eu dei da minha amiga, né, que se achava branca e se descobriu preta, diz sobre isso. Porque como que você vai se identificar com alguma coisa que é mal vista? É muito difícil, né? O homem branco heterossexual virou vilão. Ele está sofrendo alguma exclusão. Eu tenho É o recebido Dirty queixas. White. Nos Estados Unidos, naquele movimento woke, virou os Dirty Whites. Quer dizer, não tem muito. O homem branco heterossexual, assim, não está com muita luminosidade, porque ele não faz parte dessas pautas. Mas não sabia Mas a que eu estava mulher assim faz, né? aqui, hein? Vou te Hein? contar. Como? Não sabia que eu estava aqui assim. Pois é, tá vendo? Tá vendo, Tem um doutor? movimento aí que as mulheres querem ficar sozinhas. Aí eu li essa Na hora semana. de compor mesa nos grandes núcleos, tem que ter uma referência aos pretos, tem que ter uma escritora preta, tem que ter uma maioria de mulheres, tem toda uma, não sei se eu posso dizer uma ética própria na montagem das bancas. Mas será que isso não é importante, gente? Pois é, será que não é um fenômeno do nosso momento? Que a gente talvez será que não é precise importante desse para lugar contrabalancear? para Né? contrabalançar, como dos cotistas, por exemplo. Eles eram Porque ignorados, eles eram... Por exemplo, na literatura, a gente não tem heróis pretos, né? Temos, Conceição Evaristo está aí. Não, Conceição agora, né? Agora. Não, claro, gente, mas a Conceição é de agora. Eu digo não escritores, eu digo heróis, né? Olha aqui, Na literatura, nas não existe herói. histórias, não há. Vem cá. Espera aí, vocês estão príncipe é sempre esquecendo branco. Shakespeare. Otelo não era branco. Mas Olha Luiz, só, bem lembrado. Luiz, na sua maioria, são sempre Tá brancos. bom, entende? você não fez essa ressalva. Mas Você falou olha, que não o tinha. conceito de Não, sem herói... dúvida que há exceção. Não, e né? eu acho que o próprio Hamlet já foi interpretado também por um negro, por um Não, preto. interpretado é uma coisa, agora ele não era um Não, mas sujeito branco. o Hamlet não foi criado como um personagem negro. O Não, Otelo mas já foi. foi feito, Já. encenado como tal. Como foi encenado por, né? Naquela altura, as mulheres é que se vestiam de homens até para aparecer. Olha que ponto nós passamos. Não, as mulheres não podiam representar no Não teatro. podiam, eram homens vestidos de mulheres. Eu acho assim, tem aquela coisa da vara, né? Que você quer que a vara vá para o meio, aí ela está para a direita, você puxa ela toda para a esquerda para ela chegar e ficar no meio.
chama-se teoria da vara. É. Eu acho que talvez seja isso, né? Precisa de um extremismo. Movimento mais radical para se chegar a uma justa medida. Por exemplo, a minha filha tem uma amiga, uma grande amiga de infância, que é atriz, estuda teatro desde menina, super estudiosa, mas é louríssima, de olhos azuis. Ela não acha papel, não consegue ser chamada para os papéis, porque agora, no momento, estamos numa onda assim de que todos os papéis bons, principais, vão para pessoas negras, né? Obesas também, né? Papel para obesas. Sim, isso aí é uma coisa assim que o que está acontecendo, mas assim, finalmente as pessoas, né? Eu também, acho justo, uma retratação, né? uma Eu retratação, acho justo. a questão das cotas. E eu acho que isso vai chegar no momento que, assim, porque isso não volta mais para trás, né? Essas pessoas que estão com a voz, elas não vão se calar mais. Eu não acredito nisso, né? Que uma vez que você conseguir um espaço, tem uma voz, por mais que o movimento woke não tenha dado certo, né? Porque também deve ter eu não sei nem como é que isso chegou aqui no Brasil, se isso chegou com a mesma estrutura que era lá nos Estados Unidos, não sei, Emília, se chegou a ver Não, isso. muito menos. Lá Menos, né? menos. Então, assim, vamos dizer que ele foi natimorto, nasceu lá e morreu lá. Morreu lá mesmo. Não deixou, não se espalhou. Mas eu acho assim, de qualquer forma, a gente precisou. Hoje a gente abre um Netflix, ele tem não sei quantos programas de reality, queer, não sei o quê, né? Assim, uma coisa que a gente não via, né? O tal do beijo gay era uma coisa impossível, né? Mas, além disso, além desse atrito, né, entre grupos sociais, se você vê o cinema atualmente, é de uma violência, os filmes que passam na tela, estou falando do telão, da ordem do horror e da ordem da violência. O que isso também significa culturalmente? Né? Filmes assim mais tranquilos, a não ser que seja documentário. Documentário dá para você ir ao cinema, mas, de um modo geral, está sempre implicado uma violência. Mas, Emília, o mundo não é sempre assim? Nós não somos civilizados, né? Nem A verdade é essa, me parece. Mas eu acho que a manifestação artística, agora, você vê, por exemplo, no aeroporto Santos Dumont, eu passei ontem, tinha uma mão de 4 metros de altura, feia, toda remendada. Quer dizer, isso é a arte de hoje. Então, eu quero falar... Não sei. Não sei ainda o que eu quero falar, mas vamos ver. Até o dia 19 alguma coisa vai sair. Eu acho que assim, a gente né, sempre pensa o seguinte, né? Aquela velha frase, todo excesso esconde uma falta, né? Então, eu acho que muitos excessos de hoje têm a ver com essa demanda reprimida, né? Que ficou lá e que agora está explodindo aí, e talvez até nessa questão do feio mesmo, entendeu? Para que se olhe, porque tem o feio, né? Nem tudo é louro e bonito e com certinho e harmônico. Tem o outro lado, né? Que eu acho que Eu acho que aceitar a diferença, mais do que qualquer coisa. Aceitar a diferença. Gente, o bonito, Simone, que é louro, de olho azul, isso foi colocado. Isso foi que colocaram na sua cabeça. Exatamente. Mas entendeu? Assim, esse padrão aí, né? Como já passamos por outros padrões, né? Em termos de estética, já passamos por outros padrões de Toda época tem seus signos, ou seja, toda época tem o seu sintoma. E eu acho que a gente precisa encarar o que a gente está passando como o sintoma
do nosso século. momento, né? Eu também acho. Que E vem não quer dizer que se eternize. Não, e exatamente, que vamos fazer um é a outro parênteses, esteira da que é perda das ilusões, né? que é a mesma coisa que sempre foi. Como eu já disse inúmeras vezes, aquele mantra: o que se aperfeiçoa é máquina, o ser humano não é aperfeiçoável. As Peguei guerras de vida. hoje são diferentes das que tinham antigamente, mas eram as mesmas, mesma matança. Eu já fiz a apresentação aqui do Frantz Fanon, né? É só você pegar e ler a questão do Mbembe aí com a questão do negro, e essa coisa toda, mas isso já tem desde as Não, calendas, isso está desde sempre. Mas, desde sempre. mas a gente está falando de certas características que hoje aparecem de forma Na muito nossa cultura, que a Emília está trazendo, né? Sim, eu que estou são só bem Eu acho dizendo culturais, interessante. nítidas. esse fenômeno da agressividade, dessa Aham, disruptividade, ele só tem apresentações diferentes. isso, sim, Mas é verdade. importante você ficar assim, como a aceitação do diferente, porque eu gostei muito dessa frase, que agora eu não lembro de quem é que está aqui, que as fronteiras trazem atrito, sempre. Aham, E aí é Sempre muito foi assim. engraçado, porque, por exemplo, qual é a diferença de patriotismo e nacionalismo? Patriotismo ataca, o nacionalismo defende. Né? Então, até mesmo quando a gente vê todas essas guerras ocorrendo aqui, questão oh meu Deus do céu. Peraí. Uhum. Peraí. Dos refugiados, né? É uma questão muito séria. Você vai a Paris hoje, ao mesmo tempo eles estão ali, mas a cidade não é mais a mesma, com a quantidade de refugiados, né? E no Brasil também, eu trabalhei lá no Arquivo Nacional, na Ser Cidadão, mas tinha lá uma acolhida de refugiados, um negócio que dá vontade de chorar quando você vê pessoa a pessoa, aham. né? Então, é uma questão séria. Uma questão séria. E o refugiado é igual culturalmente, os hábitos, a cultura é outra. É outra. Um exército napoleônico, quando entrava numa cidade, às vezes arrasava a cidade inteira. Tinha mortos, feridos, presos. Que diferença faz? Aí tem Gaza, já teve Vietnã. Não, e essa coisa da diferença, Emília, é um negócio assim surreal, né? Porque a gente fica pensando na nossa bolha e privilégio, etc. E eu estava na praia lá durante essa viagem que eu fiz e chegou uma família muçulmana, eles eram negros muçulmanos. Assim, eu identifiquei por causa das mulheres, né? Um sol de 40 graus, elas todas vestidas de manto, e eles de sunga, de short, sem camisa, elas com 5 filhos, 5 meninos em cada mão, no colo, não sei o quê. E aquilo agride de uma certa... Você, como mulher, você se sente agredida vendo aquela cena. O mundo árabe é todo assim, querida. Vai para o norte da África, vai para o mundo árabe, é todo assim. Você anda no Egito, nas praias, os homens estão todos de sunga e as mulheres todas... Elas pleníssimas, elas estavam rindo e se divertindo, e sem olhar de pidão, porque eu fiquei assim... que elas iam estar olhando aquelas mulheres livres, seminuas, iam estar, né, com aquele olhar de tristeza. Nada, estavam lá curtindo a praia. E a gente pensa que, digamos assim, a classe média baixa desse lugar. Não, na classe alta também. Eu já assisti cena em Washington, D.C., no restaurante árabe, bacanérrimo, entrar o cara de camisinha Lacoste, bermuda, a mulher toda de burca e 3 filhinhos juntos.
e o cara de bermuda e camisa Lacoste. Eu quase subi no pescoço daqueles filha da puta. É isso, exatamente. Incrível. A minha questão é essa. Será mesmo que É essa inacreditável. mulher precisa ser libertada de alguma coisa? Até que ponto, né? Porque a gente sabe da cultura, sabe tudo isso. Mas eu acho que chega num lugar também que existe a pessoa, de repente, se encontra ali, né? Eu dividi quarto com uma evangélica. E assim, e com toda a liberdade de fazer o que ela pudesse fazer. E ela estava ali presa aquelas coisas que ela acredita e que fazem, que dão resposta que ela quer. Então, assim, eu acho que a gente... Não é a resposta que ela quer, é a resposta que ela conhece. Diferente. Não é que é uma escolha, é uma coisa que culturalmente foi inculcado desde que ela era pequenininha. Sim, sem dúvida. É totalmente diferente, não é uma escolha. Ela não estava revoltada, quem estava era eu, de olhar aquilo. Não, pois é, mas é isso que eu penso também. Nós todos não somos produtos dessa cultura. Até que ponto eu também estou livre, sou tão livre assim? Mas é esse o meu trabalho, o que é cultural e o que não é. Até que ponto isso? Fica difícil a gente entender essa, como você falou, a fronteira. Eu acho que assim, o grande lance é assim, como é que é? Viver em grupo tem seus incômodos, né? Então, assim... E tem os seus encantos também. Porque o grupo protege. Não, o que a gente O que os estudantes hoje, né, se agrupam assim? É para se defender de bullying. Porque se você não se agrupar, você está muito mais à mercê de bullying. E aí? Mas Emília, o seu confusões trabalho sempre tem existem. muito campo. Veja só. Pois eu Vocês fico vão nas louca, eu não sei por onde eu vou. cartas do Montesquieu, né? Que nas cartas persas do Montesquieu vocês vão ler como é que eram aquelas moças lá no harém. Nosso enlouquecido. Não, e continua a moça na praia, os caras todos de calção, a moça toda coberta. Bom, é só uma diferença do que tinha lá. Né? Quem já foi à Turquia... Nós estamos em 2025, né, Luiz? Mas o que vamos fazer? As leituras de Montesquieu estão um pouco mais atrás. Era preciso que eles tivessem evoluído. Imagina se Montesquieu não evoluiu, não evoluiu, não. Está passado que dirá Maomé, né? Não houve evolução, não. Tem uma apresentação diferente. É isso que nos choca. Não tem o céu das 12... Luiz, não tem no céu as 12.000 virgens? Eles vão... Tem também. Não tem, isso. Luiz? Tem. As 12.000 virgens, quando morrer. Olha, Emília, nós estamos chegando no final. Até porque lá no Top Cap tem lá um harém, um cenário lá. Se você também lê o Alain Gorichá, ele tem um livro ótimo, A Estrutura do Harém. Né? Mas... E o eunuco, né? Não esquecer do eunuco. Sim, tem o eunuco, completo e incompleto. Não tinha tantos completos que se você amputasse pênis e bolsa escrotal, a hemorragia era muito grande, normalmente o sujeito... Morria. Então, por isso é que tinha só amputação da bolsa escrotal, porque aí a possibilidade dele morrer era muito menor, né? Não tinha isso. Olha, Emília, queridos, eu acho que nós estamos chegando ao final. Fala para fechar. Emília, eu estou aqui pensando, a gente fica muito tempo sempre dizendo que o sujeito ele precisa ter um autoconhecimento, né? Saber da própria história, da história familiar, para atravessar alguns fantasmas. Mas me veio aqui uma coisa óbvia, né? Se a gente não sabe também da história do mundo, né? Do contexto histórico, a gente fica alienado a muitas coisas, né? Porque a cultura também é um grande outro, né? Concordo Isso pode plenamente. Atravessar nossas casas a partir dos nossos pais, mas a importância, né, de cada um poder se debruçar sobre a história que diz respeito a todos nós, né? Parece que não, mas Não, parece diz, né? que sim.
Nós estamos aqui para Mas eu acho isso. que é porque isso não é óbvio, né, Sandra, às vezes, né? Eu concordo plenamente. A gente sempre que puder ampliar a visão, não, sempre teremos pontos de fuga, mas de toda maneira ajuda o pensamento. E o que nós fazemos Muito. aqui é isso. Não é outra coisa, né? Sim. Não é outra coisa. Não é E outra agradecendo a Emília, porque nós estamos chegando na nossa hora e ainda muita coisa vai rolar, gente. Nossa, nem fala. Haja Esquentando tempo. para a ciranda. Um Foi beijo para ótimo. todos. Beijo, Um boa beijo. noite. Boa noite. Obrigada, Bom tchau. que esquentou o ambiente. Bom Muito, tá demais. muito fértil os Tá, retalhos. Tereza, estamos nos despedindo. Já vai alta a noite. Eu vou sair agora com o meu neto para jantar. Beijo. Tchau. Bom jantar. Tchau.